para a Rádio Clube, Roberto. Aqui fala a professora Miriam Gondim, mestre em administração e presidente da ASCOL, Associação Cearense Ordem e Liberdade. Nosso comentário de hoje diz respeito ao retorno à normalidade ou não pós-pandemia. Inicialmente, quando tudo começou, foi o terror imposto e disseminado pela mídia que alardeou com a ajuda de alguns profissionais da medicina acerca da letalidade ímpar jamais vista ou sentida do vírus. Por meses, vimos como sendo a única causa mortes aceita em todos os atestados de óbito. Um verdadeiro milagre da medicina. Não que não houvesse risco de fato. O vírus era letal, mas não morria mais ninguém de infarto, AVC ou de outra coisa qualquer, apenas da doença cardiorrespiratória e por causa daqueles que não se pode nomear. O vírus estava no mundo todo. Em função disso, inicialmente proposto pela Organização Mundial da Saúde, obrigar a população mundial a obedecer restrições severas de distanciamento e não convívio social, o que foi endossado por governantes estaduais e municipais brasileiros por ordem do Supremo Tribunal Federal. Para conter a população, cometeram ações abusivas de violência contra o povo que não aceitou as medidas de imediato. Nos foi dito que a prioridade era para salvar vidas. Porém, não houve preocupação alguma com as consequências de tais medidas, como, por exemplo, a quebradeira dos pequenos negócios, de pobres ambulantes e prestadores de serviços que tiveram seu ganha-pão retirado da mesa por decreto, diante da desculpa de que a economia a gente vê depois. Os que insistiam por verdadeira falta de opção, tinham de sobreviver, foram perseguidos e até presos pelas forças a serviço dos senhores governantes. O tempo passou e as atrocidades prometidas e ansiosamente esperadas pelos terroristas sociais da mídia não se concretizaram. Ao longo do tempo, percebeu-se a total ineficácia em deter o contágio. Quanto mais pessoas presas em casas, mais casos apareciam. No entanto, a força do vírus arrefeceu. A proteção a partir do uso de máscaras foi desmascarada. Basta observar os dados apresentados pelas unidades de saúde que têm entre os infectados a maioria de pessoas vacinadas. As vacinas, por sua vez, terão mais tarde o seu momento de prestar contas com a sociedade ante a quantidade de sequelas deixadas. Diante de todos esses acontecimentos, por quase 3 anos de rígidas restrições, o mundo acordou. Os povos estão compreendendo o que existe por trás das exigências pela vacinação em massa e pelo passaporte sanitário, documento esse exigido e de acesso apenas dos vacinados. Um ousado projeto de poder e de controle sobre as pessoas, um projeto de controle da sociedade pelo medo. Países como Israel, Suíça, Noruega, Dinamarca, Portugal e Reino Unido já deram o seu grito de liberdade, exigindo, inclusive, o fim do passaporte segregacionista que pretende dividir a população entre vacinados e não vacinados. Grande fraude. Se a maioria dos recém-contaminados é de trivacinados, qual a justificativa para o documento que não protege ninguém? No Brasil, as restrições de convívio social, embora abrandadas pela manutenção do distanciamento em lugares públicos, têm se mantido. Curiosamente, os estados de governança esquerdista são maioria. A ajuda da mídia tradicional, em sua quase totalidade de esquerda, tem comungado com o que pregoam esses governos, mesmo contrariando a opinião de profissionais de saúde renomados, insistem em condicionar a liberdade do cidadão à aquisição do passaporte ineficiente. Mesmo com provas de que a contaminação, conforme dados de conhecida rede hospitalar, são em sua maioria de indivíduos que tomaram as 3 doses das vacinas, contra aqueles que não se vacinaram com nenhuma dose. Para que então continuam pressionando a população pela aquisição do passaporte? Pergunto, qual o interesse em manter o cidadão refém dessa falácia? Por quanto tempo os indivíduos ficarão restritos na sua convivência social? Eles acreditam ser possível esconder o que está se descortinando pelo mundo? A intenção de manipular o livre trânsito das pessoas, até quando?
antes ou depois das eleições? Acreditam que após o carnaval será mais fácil convencer os cidadãos de um novo pico, com o intuito de fazê-los voltar à prisão domiciliar? Abram os olhos e analisem o que está por trás de tudo isso, porque os governantes mantêm os olhos bem fechados.